Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre os métodos de desenho inline e blocos dinâmicos. Em um dos vídeos anteriores eu falei sobre o comando parede no AutoCAD, o comando inline, onde ele faz uma linha dupla com rachura. Só que nesse vídeo eu expliquei para vocês que o melhor método para se fazer a planta baixa é através dos blocos dinâmicos e não do comando inline. O comando inline é o comando gratuito que você pode fazer no seu AutoCAD, tem em todo o AutoCAD, e os blocos dinâmicos estão disponíveis no meu template. Se o comando inline fosse o melhor, então eu não precisaria fazer esses blocos dinâmicos, Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as principais diferenças entre esses dois métodos. O que eles têm em comum, esses dois métodos, é que ele faz então a linha dupla com rachura e layer. Já em relação aos blocos dinâmicos, eu consigo trocar a cor da parede com o comando MA. Então, MA, Enter, seleciono a cor que eu quero e venho aqui, e clico. Então, eu consigo modificar a cor da parede. Então, isso facilita muito a sua atualização. Digamos que mais na frente você faz o desenho e depois na frente você fala, eu não quero a cor da parede cinza, eu quero a cor da parede branca, ou eu quero um tom de cinza mais escuro. Então você pode trocar depois, isso facilita a sua atualização. E a gente sabe que nós arquitetos, a gente trabalha muito com essa questão de atualização, de modificação do desenho. Então, comando MA, então você consegue trocar aqui a cor da parede tranquilamente. Isso não funciona no comando inline, certo? Olha só, eu não consigo trocar a cor da parede, então já é uma diferença. A outra questão é que nos blocos dinâmicos eu consigo trocar a espessura. Então eu consigo trocar a espessura da parede, tanto as paredes, todas elas, ou de uma só. Então se eu quiser trocar apenas dessa parede aqui, eu consigo trocar a espessura. Então todas estão com 20 centímetros e apenas essa está com 15. Então eu consigo fazer essa modificação. Já no comando inline não. Para eu modificar a espessura eu tenho que desenhar de novo. E eu não consigo trocar a espessura de uma parede específica. Então eu tenho que fazer duas linhas, dois desenhos no caso. Então, por exemplo, se eu quisesse modificar essa aqui com 15 e essas três aqui com 20, eu teria que fazer um desenho com 15 e um desenho com três paredes de 20, certo? Já esse aqui não, eu consigo modificar cada uma dessas paredes, certo? Então já é um ponto a mais. E a outra coisa é que eu consigo trocar o tamanho sem linha de referência. Como assim? Então eu posso trocar o tamanho desse meu bloco. Então, por exemplo, aqui está 4.58, por exemplo, daqui até aqui. Digamos que eu queira modificar o desenho e eu quero que o meu ambiente tenha a parede com 7 metros. Então eu posso simplesmente clicar aqui na setinha e digitar 7, que ele vai fazer a alteração do tamanho do meu desenho, certo? Já aqui no comando inline eu não consigo fazer isso sem uma linha de referência. Eu não consigo pegar aqui e digitar 7 e colocar o meu tamanho, tá bom? Então eu preciso fazer uma linha de referência de 7, daqui até aqui, aí depois fazer uma linha de referência até aqui, aí eu venho com mais uma linha de referência, e aí sim eu consigo modificar meu desenho aqui de forma exata. Já com os blocos dinâmicos isso não é preciso fazer. Então o comando inline eu consigo modificar o tamanho, não a espessura, mas o tamanho eu consigo, só que utilizando linhas de referências. Com os blocos dinâmicos não, eu só venho aqui e coloco o tamanho que eu quiser. Entendeu? Deixa eu voltar aqui. Em relação ao encaixe, o encaixe dos blocos dinâmicos é feito de forma muito mais fácil sem comando, tá? Então basta simplesmente fazer esse encaixe aqui, eu venho aqui com a peça e encaixo aqui. Essa layer vermelha não sai no PDF, então eu coloquei justamente vermelha para vocês visualizarem melhor onde que é o encaixe. Então o encaixe é feito aqui, desse pontinho aqui, eu pego aqui esse ponto como referência e junto aqui na minha parede. Essa parede tem que estar por cima, Então clico no botão direito, Draw Order, Bring to Front. Ela já está por cima, então não preciso fazer isso, certo?
Então o encaixe é feito dessa forma, sem a utilização de nenhum comando. Apenas você coloca, encaixa a peça por cima. Já no comando mline eu preciso fazer um comando para todas as intersecções. Então isso já dificulta um pouquinho. E o comando é mledit. Eu vou selecionar esse aqui, ó. Clico aqui e clico aqui. Às vezes não vai, né? Aí você tem que ir de novo. Ó, agora foi. Então é um pouquinho mais complicado porque, né, eu tenho que utilizar um comando em todos os encaixes, diferentemente dos blocos dinâmicos que não, que já é um encaixe mais fácil, certo? E a outra coisa é que se eu modificar essa parede, a posição dessa parede, vai ficar um corte aqui. Por exemplo, eu vou modificar aqui e onde eu fiz a intersecção vai ficar um corte, tá? Então isso dificulta a minha atualização. Então para corrigir isso aqui, eu teria que fazer uma linha aqui, certo? E aí o desenho vai ficar com essas linhas aqui quebradas. Já com os blocos dinâmicos, isso não é preciso fazer. Ou seja, ele tem uma atualização melhor. Por que ele tem uma atualização melhor? Porque eu consigo modificar a espessura, eu consigo modificar o tamanho sem linha de referência, eu consigo modificar a cor da parede, eu consigo movimentar os blocos, eu consigo fazer o encaixe dos blocos sem nenhum comando. Ou seja, para modificar o desenho, ele ocorre de forma muito mais otimizada do que com o comando mline. Então o comando mline não troca a espessura, não troca a cor da parede, o encaixe deixa cortes, né, como eu mostrei aqui para vocês. O encaixe é através da utilização de comandos, e para trocar o tamanho do bloco, né, você tem que utilizar linhas de referência. Então essas são as diferenças entre esses dois métodos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ficou interessado em comprar o template, os links estarão disponíveis também na descrição do vídeo e nos comentários na forma fixada